Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, também em versão podcast, graças ao patrocínio do projeto Madeira que Cupim Não Rói, em parceria com a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Eu sou Caio Padilha e nessa segunda temporada contamos com edição e trabalhos técnicos de Rafael Gonzaga. Capítulo 6 – Rabecas paulistas no Ceará. No Brasil, ao relacionarmos os estados do Ceará e de São Paulo para pensar o tema da rabeca na obra do professor Gilmar de Carvalho, estamos, na verdade, mobilizando também aspectos políticos e econômicos em torno do tema da democratização e do acesso aos bens musicais. Ou seja, diante das assimetrias de poder de consumo, geopolítica, infraestrutura, etc., entre esses estados, pergunta-se sobre quem pode e como pode ter acesso à rabeca paulista no Ceará e como a rabeca cearense circularia em São Paulo. São perguntas que, inclusive, fariam parte da arena de intensos debates sobre a rabeca versus violino, no século XX. A relação entre Ceará, onde também se produz excelentes violinos, e o estado de São Paulo, onde também se produz excelentes rabecas, enquadra, porém, uma imaginação industrial, um estereótipo industrial sobre o violino paulista, e uma imaginação artesanal, um estereótipo artesanal, sobre a rabeca cearense. Como se a rabeca tivesse de ser necessariamente, obrigatoriamente, um instrumento autóctone, ou seja, criado no estado do Ceará, porque assim é que é a rabeca da tradição sertaneja. Em contraste com essa autenticidade, essa suposta autenticidade regional, a rabeca paulista, ou seja, essa rabeca estrangeira, violinizada ou forasteira, estaria sempre sobre uma certa suspeita, impostora, sabe? Essa é mais uma das polêmicas clássicas que estaria sendo, digamos, borrada por essa discussão entre rabecas paulistas no Ceará, e as rabecas. Ceará e São Paulo, que são dois estados historicamente ligados, por grandes trânsitos demográficos no século XX. O título deste episódio, Rabecas Paulistas no Ceará, ele tenciona justamente o que seria uma separação clara entre o moderno e o tradicional, o erudito e o popular, como se fosse um reflexo da comparação entre São Paulo e Ceará, São Paulo, o estado do modernismo, e o Ceará, o estado do tradicionalismo. Essa discussão das rabecas paulistas borra um pouco essa separação, pois esses valores socioculturais e relações desiguais de poder e dominação entre esses estados, questionaria se a rabeca paulista poderia ser considerada um violino ou não. Afinal, São Paulo é o berço do modernismo no Brasil, capital industrial, o centro tecnológico das mídias, gravadoras, publicidade, etc. Enquanto o sertão do Ceará seria estereotipado como a terra do popular, do rústico, o artesanal, a que se atribui qualidades que se atribuem às verdadeiras rabecas, entre aspas, essas verdadeiras rabecas. E se é assim, por que o violino, ou a chamada rabeca paulista, constituiria uma preferência de rabequeiros tradicionais, em muitos casos do livro Gilmar de Carvalho? Por que será? Será que essa preferência descaracterizaria a chamada cultura popular desses mestres da tradição? Enfim, vamos pensar um pouco sobre isso. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e essa é a versão podcast da série Memória da Rabeca Brasileira, iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Láfia Filmes, de Marcuse de França.
Lá em nosso canal, entrevistamos em transmissões mensais e ao vivo mais de 60 especialistas, totalizando mais de 35 horas de conteúdo sobre música de rabeca no Brasil, em Portugal e na América Latina. E aqui, na série especial podcast, você fica com a gente para descobrir um pouco mais sobre o legado do professor Gilmar de Carvalho e do fotógrafo Francisco Souza nos livros Rabecas do Ceará e Tirinete, Rabecas da Tradição. Bem-vindos ao 6º capítulo de 7 episódios especiais sobre esses temas. Se tornou hegemônica no século XX a ideia de que a rabeca tradicional, popular, brasileira, portanto uma rabeca que estaria à margem da cultura europeia industrial, permitiu ao verdadeiro rabequeiro, entre aspas, esquivar-se das influências externas, né? Como se esse fosse um gesto de sobrevivência arcaica e coletiva de um passado selecionado, né, para a afirmação dessa ideia de tradição no Nordeste do país. O pressuposto subjacente a essa ideia é de que só poderíamos vislumbrar na rabeca um violino paulista na medida em que os seus elementos tradicionais, artesanais, autênticos, fossem sendo eliminados por movimentos modernizantes e globalizados, né, que seriam típicos do estado de São Paulo, no Brasil. Porém, como nos adverte a antropóloga Marisa Peirano, o perigo da dicotomia tradicional e moderno é de o cientista social tomar como ponto de referência um desses polos e dar-lhe um determinado valor ideológico. Eis um debate em que a rabeca brasileira estaria bastante implicada. Os procedimentos de pesquisa mais usuais, baseados nessa dicotomia, né, tradicional-moderno, estão cada vez mais borrados, né? Essa separação entre rabecas paulistas e cearenses estariam borradas, porque o procedimento é mais ou menos sempre o mesmo, né? Elege-se como cultura popular ou folclórica algum repertório da música de rabeca, de preferência que esteja no passado, né, das cantorias, dos folguedos. Em seguida, essa música passa a compor uma coleção de outras músicas que julgamos ser de mesmo tipo, de mesma família ou categoria. E depois de já especializados nesse tipo de compilação, de separação, nós analisamos as gravações, as imagens, os depoimentos que finalmente compõem os documentos produzidos em livros, teses e dissertações. O problema deste debate da rabeca e desses procedimentos, né, que causam efeito nesse debate rabeca e violino moderno ou sinfônico, não seria apenas de encontrar a definição mais adequada para distinguir uma rabeca, mas o de perceber os pressupostos que o uso de cada definição mobiliza. Ou seja, perceber as ideologias embutidas nos modos de classificação dos instrumentos musicais. Pois ao dizer categoricamente o que é uma rabeca, ou o que é um violino, estamos posicionando ideologias, territórios, tempos históricos, etc. Mas alguma coisa acontece quando fazemos perguntas de outros tipos, ou de modos diferentes. Por exemplo, podemos perguntar: onde a rabeca paulista é considerada um violino? No Ceará ou em São Paulo? Quem no Ceará estaria legitimado a fazer de um violino uma rabeca paulista? Em que contextos? Em que tipo de performances musicais essas classificações estão operando, né? Ou fazem sentido? Essa perspectiva metodológica para uma pesquisa sugeriria dissolver o problema polêmico, né, de tornar um violino uma rabeca paulista, ou a rabeca paulista um violino. Essa seria, então, gente, uma falsa polêmica, que só existe a partir do modo como a rabeca é vista no contexto cearense. Vamos ouvir o que nos conta de Freitas sobre as preferências dos rabequeiros tradicionais. Eles preferem usar instrumentos
de fábrica japonês, né? Esses violinos japoneses coreanos, devido à sonoridade, devido ao valor, à facilidade, né? Então é muito fácil, muito barato. E muitos usam viola, né? A gente viu que muitos usam a viola clássica no lugar do violino, porque a viola ela tem um timbre, tem mais volume, né? E eles alguns acabaram aderindo, né? Preferindo usar a viola no lugar do violino. E todos eles se referem à rabeca como violino, né? E o violino como rabeca. É um termo que serve, né? Que circula nesse universo. Ao ser abordada pelo viés da cultura popular, a rabeca teria feito uma oposição às elites, com seus violinos caros, uma oposição à cultura oficial, baseada na música escrita, e teria se colocado ou como propriedade de algum grupo social, né, sertanejos, cariris, cegos, cantadores, etc., ou como um instrumento próprio de uma rebeldia individual contemporânea, onde cada rabequeiro se expressaria livremente, né, ou modernosamente, independente de pertencer ao centro ou à periferia. Nesse contexto, a rabeca abriria, de um lado, uma questão tradicional sobre a possibilidade utópica de uma identidade nacional ou regional para a cultura brasileira ou nordestina, né, armorial. E, de outro lado, demandaria respostas culturais para uma abordagem individualizada do instrumento, né, como fez Eduardo Gramani, sem que seja necessariamente aderente às comunidades tradicionais de reisados, maracatus e fandangos, por exemplo, né? Outro elemento a ser considerado na análise crítica deste capítulo do podcast seria a construção de parentesco entre instrumentos musicais, seja pela ideia de naipe, de formatos e materiais semelhantes, né? Ou de origens históricas comuns. Dizem, por exemplo, que a rabeca seria um parente do violino, uma avó distante, uma prima pobre, uma irmã que ficou na roça, etc. E devemos lembrar que o parentesco é um conceito intrinsecamente gradual, ou seja, existem primos de primeiro, segundo e terceiro grau, cuja gradação indica justamente a distância, né, do núcleo familiar considerado como referência. Portanto, se considerarmos essa metáfora do gradiente parental, né, da rabeca em relação ao violino, a chamada rabeca paulista estaria no primeiro grau de proximidade ao violino moderno, né, ou sinfônico. Para constatar isto, basta ver uma fotografia da chamada rabeca paulista no livro do Gilmar e Francisco, né, e notar uma aparência idêntica entre esses parentes de orquestra e do sertão do Ceará. Claro que existe nessas imagens de parentesco um torneio de valores, vamos dizer assim, em que os materiais e os usos candidatam as rabecas a certos status e o violino a outros, né? É um desfile infindável de dualidades que se emprestam a essa tarefa de contornar as fronteiras entre esses instrumentos, bem como as confluências e desvios, né, entre rabequeiros e violinistas, e baseados naquelas velhas binaridades, né, rural e urbano, oral, escrito, rústico, sofisticado, etc. Mas aqui nos interessa a dimensão do som, como um dos valores suprassensíveis desses instrumentos friccionados por arcos, ou seja, nos interessa perceber a sonoridade como elemento não inerente ao objeto em si, mas relacionado à prática de quem e de como se produz, né, de como se escuta essas sonoridades de rabecas. Nesse caso, a rabeca paulista ou violino só ganha sua identidade a partir do modo como o rabequeiro produz essas sonoridades, né? Em que contextos se encontram essas sonoridades e as audiências desses rabequeiros, né?
Por essa perspectiva, as rabecas paulistas seriam mais insurgentes, rebeldes ou desviantes do modelo hegemônico atribuído ao som do violino sinfônico, né? Mais polido, né? Mais brilhante, mais, enfim. Ou seja, para nós, ao usar uma rabeca paulista, o rabequeiro tradicional lá do Gilmar de Carvalho se torna uma espécie de enrabecador da ideia hegemônica de violino moderno. As práticas sonoras desse rabequeiro, quando ele empunha esse violino, essa rabeca paulista, para produzir sons à sua maneira, nos faz concordar que são maneiras muito diferentes das maneiras violinísticas, né? Então, os violinos rabeca, ou as rabecas violinos, produzem, nesse caso, algumas variações e desvios, né? Ou equivalências e afinidades simbólicas entre o Ceará e São Paulo. E esses estados, então, passam aqui a ser considerados sonoramente, né? Qual é o som do Ceará? Qual é o som de São Paulo? Nesse momento, o mesmo violino chinês, né? O violino industrial, ou a rabeca paulista, como queira chamar, transbordam sua semelhança visual, né? com as rabecas, mas também encontram questões de distinção, que seriam extramusicais, territoriais, políticas, econômicas, etc. Além de São Paulo, Minas Gerais também teve um papel interessante na questão das rabecas do Ceará. E por muito tempo se usou instrumentos de Minas Gerais aqui, né, no Cariri. Por muito tempo, há 20 anos atrás, 15 anos, seu Minervino, do Vale do São Francisco, foi um luthier que produziu bastante para cá, né? Então, os rabequeiros usavam bastante a rabeca dele, né? Pelo preço acessível e também porque, na época, não se tinha acesso a esses mestres que eu falei agora. 20 anos atrás, ninguém conhecia quem era mestre Totonho. Ninguém conhecia quem era mestre Totonho Pinto. 20 anos atrás, ninguém sabia. Não existia internet. E a pessoa que se tinha informação 20 anos atrás, que construía a rabeca, era esse mestre Minervino, de Minas, do Vale do São Francisco. Então, por ser a única informação que tínhamos aqui, então era ele que fornecia a rabeca para o Cariri, praticamente. Se você gostou do conteúdo deste podcast, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios e recomende o mesmo aos amigos e familiares. Essa produção conta com a colaboração do professor rabequeiro do Ceará, Fabiano de Cristo, e do etnomusicólogo de Illinois, Estados Unidos, Michael Silvers. Essa segunda temporada do Memória da Rabeca Brasileira contou com o patrocínio do projeto Madeira que Cupim Não Rói, em parceria com a Universidade de Illinois. E aqui falando, o rabequeiro Caio Padilha, deixando um grande abraço. Até o próximo episódio inédito do Memória da Rabeca Brasileira no mês que vem. Tchau, tchau!